Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro vídeo de hoje da série de speedrun no canal. Vamos subindo o rating desde os 400 até os 2.200 aqui no chess.com, a série onde eu vou te explicando como você pode também subir o seu rating por aí, como você pode melhorar o seu nível no xadrez. Bora lá então começar com a nossa primeira partida do dia. Coloquei aqui para jogar, então vamos começar jogando de pretas na primeira partida, enfrentando aí um espanhol de 1955 de rating. Será que ele vai jogar um esqueminha, né? Tava com cara de esqueminha, né? Cara de esquemeiro aqui, quando joga o cavalo F3 no peão dama, você já pode saber que vai vir um London, vai vir alguma coisa assim, né? Então, vamos jogar Índia do Rei. Simplesmente ali fianquetar meu bispo em G7, jogar com D6. Aqui é importante ele jogar H3 para preservar esse bispo, hein? Senão, a gente vai atrás do bispo dele para ficar aí com um par de bispos. Esse é um tema bem típico quando você joga Índia do Rei contra sistema London. E olha, o cara é malandro, ó, conhece o teminha, jogar um cavalo D2. Porque agora ele ameaça H5 e se eu voltar o cavalo, ele volta o bispo para G3 e aí ele consegue preservar o bispo dele. Mas é engraçado que essa posição que surge, ela, apesar de ficar com o rei ali meio debilitado, ela não é tão simples assim de se jogar de pretas, porque esse peão meu pode chegar lá em H3 e eu posso começar a atacar o centro dele também. Então eu tô com os peões meio debilitados, só que não é tão simples assim dele atacar e de repente eu posso até usar esse peão para o ataque, né? Bom, ele jogou D por E5. Se tomar de bispo em E5, ele vai jogar um cavalo C4, bispo G7. Eu tô pensando em tomar de bispo nessa posição, que o mais natural seria tomar de peão, mas eu tô achando interessante isso, o bispo toma E5, deixando o bispo ativo. Caramba, vai me entregar tudo assim mesmo? Se eu tomar lá, não vou ganhar uma qualidade nessa brincadeira? Caramba, esses 1900 do chess.com, hein? O cara deu uma... Se bem que ainda assim meu rei vai ficar muito aberto, né? Eu vou tomar a qualidade, vamos lá. Mas meu rei tá aberto pra caramba, eu preciso tomar uns cuidados aqui, que se chega um cavalo em E4, por exemplo, eu tô ferrado nessa posição. Vamos jogar um dama E7. E esse bispo aqui sem casas, hein? Eu joguei dama E7 para não ter cavalo E4, mas isso aqui é um tema tático, hein? Não tinha como explorar direto, mas tá no ar aí esse tema. Se ele der bobeira, vai ficar sem esse bispo, hein? Que é aquele negócio, peça em defesa é sempre tema tático, né? Bom, olha que malandro, ele quer jogar um torre B4, talvez. Eu vou tirar o cavalo para C6, para não ter esse torre B4. E talvez jogar um cavalo E5. Porque a minha ideia inicial era jogar cavalo D7, mas aí torre B4 ameaça a torre G4. E torre por H4 também. De repente ele ia passar a torre pela quarta fileira e o negócio ia ficar complicado. Então cavalo C6 parece mais tranquilo, assim, prevenindo as ideias do adversário, né? Uma coisa principal, ó, saca só isso. Quando você tiver com vantagem material, principal que você tem que pensar é em prevenir as ideias do teu adversário. Então, teu adversário fez um lance, você pergunta, qual que é a ameaça dele? Porque muitas vezes a gente acaba desperdiçando uma posição ganha, né? Uma partida que você fala, nossa, essa aqui tá completamente ganho. Você desperdiça essa partida porque deixou passar uma ideia do adversário. Imagina, se ele joga esse torre B4, passa a torre, de repente eu ia estar numa posição complicada. Agora já preveni essa primeira ideia. Vamos agora perguntar, dama C3, o que ele está ameaçando com isso? Ele tem alguma ameaça? Pra ser sincero, eu não vi nenhuma ameaça com dama C3. Agora, como que eu posso melhorar essa minha posição? Porque o bispo não tá saindo, tá caindo B7. Seria interessante se eu tivesse como aproveitar essa peça aqui sem casas. Eu não tô vendo como atacar essa peça, né? E ele tá sempre com essa ideia de passar a torre. Eu tenho que ficar de olho nessas passagens de torre. Cara, a posição não é fácil de jogar, né? Não é tão simples assim de jogar essa posição.
Ainda não achei um jeito tão claro de coordenar isso daqui. Ele não tem cavalo E4, não tá tendo nada nesse sentido por enquanto. Mas eu também não achei o jeito. Sabe aquele lance que você fala, pô, agora consolidou, matou a posição? Eu pensei num plano, mas é meio ridículo, né? A5, A4 e torre A5 para a torre ajudar na defesa. E ainda atacar aquele bispo. É meio ridículo esse plano, né? Porque ele pode ter um torre B5. Será que é tão ridículo assim? Vamos jogar A5 com a ideia de A4, torre A5 ganhando o bispo. Para falar a verdade, eu não vi uma ideia mais útil. Deve ter uma ideia mais útil do que essa, né? Mas agora, se por exemplo ele tira o cavalo, eu tenho sempre um dama E5, dama G5. Pô, ele preveniu minha ideia já. Mas era legal essa ideia, se ele deixasse assim, A5, A4, torre A5. Eu preciso agora achar outro jeito de ativar essa minha torre. Tem uma ideia que é F5 e dama G7. Trocar as damas. Mas o rei ele fica meio aberto ali de qualquer jeito. Olha, se eu jogar H3, ele toma em H3, bispo H3, rei H1, de repente ele que me dá mate aqui pela coluna G. Caramba, cheio de ameaças aqui, hein? Bom, mas pelo menos o meu A5 ele evitou torre B4, então agora eu tenho um cavalo E5, por exemplo. Porque esse cavalo E5, dama E5, ele é obrigado a trocar as damas porque eu ataquei o bispo de H5. E aí, se entrou nisso, acabou a partida que eu tenho qualidade de peão a mais. Eu não tenho que me preocupar com mais nada depois disso, né? Bom, vamos ver como que ele resolve agora essa situação. E vamos começar a buscar simplificações, né? Basicamente é isso. Eu tô até estudando um livro bem legal. Eu quero mostrar para vocês qualquer hora numa live aqui. Que é um livro do Dvoretsky, né? Para quem não conhece, Dvoretsky foi aí um dos melhores, se não o melhor treinador de xadrez da história, né? Considerado por muitos, né? O melhor. E tem um livro muito legal dele sobre técnica. E ele fala muito sobre isso, de prestar atenção nos lances do adversário, princípios que você pode usar para converter vantagem. Né? Então, tudo gira em torno disso, ficar sempre muito atento no que o adversário quer fazer, saber as peças certas de trocar. Enfim, tem uma série de princípios para usar que de repente eu posso compartilhar com vocês em alguma live aqui no canal. Se você achar legal essa ideia, deixa aí nos comentários. E aí eu trago as posições do livro, tudo que eu venho estudando ali. Enfim, ele jogou aí torre B5, atacando meu cavalo. Eu vou jogar C6, atacando essa torre dele. Porque esse cavalo E5 eu posso tomar lá em B5, ele não tem nenhum descoberto. E se jogar torre por E5, toma em E5, simplesmente. E agora, se ele voltar essa torre, torre B1, eu jogo um dama F6. E olha, tô me aproximando desse cara aqui, hein? Tô me aproximando desse bispo aqui em H5. Já já eu ataco ele, ele tá sem casas, né? Faz tempo que eu tô querendo atacar esse bispo. É claro que cavalo E4 vai levar cavalo por F3, bispo F3, dama C3, e aí simplifica toda a posição. E tá escondido aí esse descoberto. Eu posso jogar um cavalo por F3 ganhando a dama. Posiçãozinha delicada aí para ele, que se ele bobear pode cair material já. Assim, o ponto de quem está com vantagem material é você também ir melhorando as suas peças propondo trocas. Então, teu adversário que está com material a menos, ele não quer trocar. Aí você vai propondo a troca para ele ficar com a peça pior colocada. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Então, primeiro eu fiz aquele A5, prevenindo torre B4, pude tirar o cavalo. Agora vamos simplificar, né? Jogar dama por E5. E aí ataquei as duas peças. Ele vai ter que trocar forçado. Peão toma. E aí vamos ganhar tranquilamente a posição, que eu tenho aí qualidade de peão a mais. Aí já ficou mais simples, né? Tem que ficar de olho só para não entregar nada até o final da partida, mas fica consideravelmente mais fácil agora. Bom,
É... Jogar um rei G7. Ele ainda vai tentar trazer um cavalo D6, cavalo C5. Pensando em jogar bispo F5, se jogar torre B7, torre B8, porque ele é obrigado a trocar, senão ele leva um cheque, e aí fica muito fácil de converter a posição. Ele tem cavalo D6, mas é bispo C2, torre... vai acabar simplificando tudo também, porque agora eu jogo torre B8, e agora ele tem que trocar, né? Porque se ele tirar a torre, eu tenho cheque na primeira fileira, e aí ele tá tomando mate. E aí, se ele simplesmente trocar, ok, eu devolvi um peão, mas sem a torre ele perde muito fácil a partida. Né? Que eu vou trocar tudo, vai cair o peão de A4, disparar o peão de A, e aí zero chance dele seguir jogando. Bom, partida interessante. Claro, ele entregou tudo ali logo na abertura, né? Entregou o peão de B2 e aí não teve muito jogo. Mas é interessante ver esses conceitos de técnica, de converter vantagem. É um dos temas que o pessoal tem mais dificuldade, né? Que é o tal de ganhar a partida ganha. Vamos jogar aqui um torre D8, ameaçar aquele mate lá em D1. E outro detalhe é que depois dele jogar rei F1, eu posso fazer um C5 e ele... Ou até mesmo eu dou o cheque. O que pode ser melhor aqui? Cheque, torre... Não. Eu vou jogar um C5 mesmo. Tem que ganhar uns pouquinhos a partida ainda. Ele vai jogar rei E2 para evitar a invasão da torre. E aí ele pode tentar plantar um bispo aqui em C4 para dificultar a entrada das minhas peças. E aí vamos ver como ganhar a partida. Não está tão claro ainda como que eu vou passar. Né? Que ele vai criar ali uma barreira ali com esse bispo. Mas sempre passa, né? Sempre a gente encontra um jeito aí de quebrar a posição dele. Assim eu espero, né? Assim eu espero. Mas, eu acho que ele pode às vezes ficar em Zug, talvez. Ele encontrou ali o lance. É, Vou começar fazendo um torre G8, atacando assim esse peão de G2. Ele tem que se preocupar ali com o peão. Ok. E agora, que é a questão, como melhorar a posição? Jogar torre G7. Eu preciso jogar um F5. É que ele vai jogar bispo C4 cheque, então eu tive que tirar a torre para não perder essa torre. Mas o ideal é que chegue um F5. Por exemplo, rei E6, cheque, rei D6. E tô ameaçando F5 ali. Que aí na hora que jogar F5 eu vou ter um E4. E vou começando a expandir um pouco a posição. Olha, jogou um H3. Vamos de rei E6 com essa ideia de F5. Ele vai dar um cheque, claro. Ele não deu o cheque. Esse lance me surpreendeu, hein? Vamos fazer F5 agora. E acabou a partida, porque F5 eu ganho tempo no bispo, E4, cai G2, e aí já era. A minha torre invade e vai começar a cair material. Vamos dar o cheque. Aqui é aquele momento que já surge um comentário, né? O ator resolveu simplificar aí a vida do GM e entregar a posição que ainda tinha uma certa resistência, né? Vamos falar a verdade, dava para ele continuar insistindo ali na defesa. Agora ficou muito fácil. Joga torre H2, torre por H3 e já era a posição, né? Bom, vamos ver até onde ele vai seguir. Mas assim, é muito legal esse tema da técnica de finais, de converter vantagem. É um tema que, no geral, ele é ignorado pela maioria dos jogadores. A maioria não tem técnica nenhuma. E aí acaba desperdiçando muitas posições. Então é um tema muito legal de aprender, assim, essa parte de finais. Isso acaba melhorando o seu jogo como um todo, não só nos finais, né? Mas aí na live eu explico mais sobre isso. Torre H2, rei G1, torre H3.
rei G2, torre F3, e aí tô jogando H3 depois, né? Porque, ó, ele poderia tentar esse último truque, rei G1 e prender a minha torre. Só que depois de rei G2 eu tenho torre F3, e aí a torre está defendida, e eu tenho o peão de H disparando, que aí eu jogo H3, se rei H2 quer F2, se rei G2 tem H2, enfim, acaba caindo F2, a minha torre ela consegue sair dali, e aí vamos ganhar tranquila a partida. Bom, tá pensando agora? Acho que já passou o momento ali dele pensar. Enquanto ele pensa aqui, olha só, se você está querendo melhorar no xadrez, se você acompanha aqui o canal, quer começar a ter aulas comigo e ter acesso a treinamentos de um time de grandes mestres, eu vou deixar o link da Chessflix aqui na descrição desse vídeo, tá? Você entrando para nossa lista de espera, você pode garantir uma vaga na próxima turma com uma condição especial e uma série de bônus exclusivos, beleza? Dá uma olhada na página que vai estar aqui, que aí você entende tudo, como funciona a Chessflix e já entra para a nossa lista de espera. Inclusive, se você quiser já baixar o aplicativo da Chessflix, eu liberei algumas aulas gratuitas para você já começar a fazer o treinamento, beleza? Vou deixar o link do aplicativo aqui também. E vamos lá fazer a revisão, então, da nossa partida, que rolou aqui nessa partida do episódio de hoje. Bom, 87.6 de precisão para ele, 94.3 para mim. Nossa, fazia tempo que eu não fazia uma precisão ali na casa dos 90, né? Os últimos 2 episódios foi lamentável ali essa precisão. Então, o sistema London, fomos lá atrás do bispo dele. O cara saiu jogando muito bem a partida, assim, a fase da abertura, você pode ver que tem ali um equilíbrio. Ele tá dando uma igualdade na abertura, jogou muito bem ali, eu conhecia os temas do London também. Só que aqui o cara ele comete uma capivarada absurda, né? De repente, ao invés de jogar C3 ou cavalo C4, ele simplesmente me entrega o peão de B2 e a qualidade. E aí ele tá perdidaço na partida. Mas ainda tem uns truques, tem que ficar de olho ali para não levar nenhum tipo de truque. Eu fui jogando bem sólido. Olha o quanto é importante evitar esse. Esse seria o momento mais crítico da partida. Porque se eu faço um lance como esse, ó, um cavalo D7, ele tem torre B4. Ainda está perdido, mas a vantagem ela cai consideravelmente. Né? Então essa é a ameaça dele. Se eu faço um lance no automático, tipo assim, vou jogar cavalo D7, cavalo F6 e ganhar o bispo. Pá, torre B4, e aí de repente o negócio complica. Então, tanto que o computador ele fala para jogar ou C5 ou cavalo C6 para evitar a torre B4. Então, isso aqui tem a ver com a tal técnica que eu falei, evitar as ideias, as ameaças do adversário. Bom, e daí pra frente foi tudo muito tranquilo, que trocou as peças, até devolvi um peão para conseguir simplificar mais. Não tem muito jogo na partida. Mas é isso aí, então. Se você gostou desse nosso episódio de hoje, se você aprendeu mais, deixe seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.